Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, hoje a gente está meio de campo aqui, meio de mato, para fazer um videozito falando sobre as plantas invasoras, né, pessoal? Indicadoras, né, do produtor rural, do homem do campo, o agricultor. O gaúcho conhece como isso, né? Mas são plantas benéficas, várias têm propriedades medicinais, são, né, úteis a nós humanos e aos animais também, né, pessoal, na época de estiagem. Mas essas plantas que são isso, todas elas tem que ter muito cuidado, né, pessoal? Algumas delas são bem tóxicas, né? Pode trazer até o animal a óbito, né? O animal que come. Então, nas épocas de estiagem, né, pessoal, na época da seca grande, tem que ter forrageiras e grãos armazenados, né? Os alimentos, fenos para os animais. Que eles se obrigam a comer qualquer planta, né? Tem muitas plantas que são tóxicas. Então a gente vai estar vendo se coleta alguma planta aqui dessas invasoras, né, pessoal? Que o bioma pampa é rico dessas plantas. Então a gente tem o privilégio de morar no Brasil, né, pessoal? A Amazônia, né? O pulmão do mundo. A Amazônia é uma farmácia na flora, né, pessoal? E também o nosso bioma pampa que não fica atrás, né? Tem várias plantas medicinais. Então aqui a gente já encontrou a tansagem, né, pessoal? A tansagem é uma planta medicinal muito boa, né, para infecções, né? Mas a tansagem é uma indicadora, né, uma planta que está indicando que o solo está pobre. Esse solo não dá para plantar nada aqui, né, pessoal? E ela está com bastante cálcio, mas ela tem cálcio, mas o solo não tem nada. Então é uma planta indicadora, né, que o solo é pobre aqui, né? Mas a tansagem é muito boa, né, pessoal? A tansagem ela é medicinal, né? Ela ajuda a tratar as gripes, os resfriados, né? Ajuda nas infecções, nas inflamações das vias aéreas e no tubo digestivo, né, pessoal? No tratamento das úlceras, da diarreia, ajuda a controlar o sangue, né? O açúcar no sangue de diabéticos, né? Mas ela é uma erva anti-inflamatória. Então é isso aí, né, pessoal? É uma erva com isso, né, bem conhecida, né, aqui no sul, a tansagem. Saindo da tansagem, encontramos a serralha, né, pessoal? A serralha é da mesma família do dente de leão, né? Só que o dente de leão não é comestível, ele dá mais rasteiro, assim, né, pessoal? E a serralha ela é boa, né? Ela substitui a rúcula, substitui a alface. Ela é benéfica, né? Ela é oca, né? Tem o caule oco e tem um látex, um leite, né? Que esse látex ajuda muito, né, pessoal, nas aves, é muito bom de dar para as aves e dá para consumir ela. Então a serralha é uma planta nativa, né, pessoal, comestível e medicinal. Assim como também o agrião é, né? O agrião dá em lagos, em lugares encharcados, né? Em banhadais dá bastante agrião. O agrião também é uma planta nativa, assim como a rúcula também é uma planta nativa, né? Que dava em solos compactados, em beira de estrada, depois foi trazida com o tempo para as hortas, né? Então essa é a serralha. E a serralha indica que o solo está fértil, né? Onde tem bastante serralha, é só arar a terra, lavrar e plantar, né, pessoal? A terra está cheia de nutrientes. E junto com a serralha aqui está a urtiga, né, pessoal? O urtigão. Onde tiver urtiga também, né? O solo está apto para plantar, tem bastante nutrientes e a terra está boa, né? Tem outra serralha, ó. Então a serralha ela dá essa florzinha amarela, né? E dá um pé bem alto, né? Que ela tem que saber as plantas que são comestíveis, né, pessoal? Então a serralha é comestível, né? E a dente de leão é da mesma família, mas ela é mais baixinha, não dá. Ela tem muita toxina, né? Já quase entrando na mata, né, pessoal, encontramos um pé de sabugueiro, né? O sabugueiro é uma planta, né, pessoal, que é benéfica também, né? Principalmente para crianças, né, recém-nascidas, que dá os antigos aí sabem que era para curar o sapinho, né, pessoal? Aquelas feridas estomacais que arrebenta na boca das crianças, né? Era muito usado, né, antigamente, o sabugueiro, né, pessoal? Então é muito bom a gente conhecer as plantas. A flor do sabugueiro, ela é benéfica, né, medicinal. Já entrando mais na mata aqui encontramos
a espinheira santa, né, pessoal? A espinheira santa é conhecida como cancorosa. Então a espinheira santa ela é benéfica nos tratamentos de úlcera, de gastrite, né, pessoal, e problemas estomacais. A cancorosa. Deixa ela secar, né, pessoal, na sombra, dá para jujar no chimarrão também, né? Do lado dela aqui, a pata de vaca, né, pessoal? A pata de vaca também é um remédio essencial, né? Uma planta medicinal, né? Para problemas renais, pedra na vesícula, para pedra nos rins. A pata de vaca, ela é semelhante a uma pata de vaca mesmo, né, pessoal? Tudo perto aqui, né? Na mata. Depois também aqui, né, pessoal, um pezinho de gengibre, né? Um gengibre nativo. Que é muito bom, né, pessoal, também, né? Gengibre na culinária. Pra jujar no chimarrão também, né? Aqui outro pé de serralha, né, pessoal? Ela dá essa florzinha amarela assim. O caule ela é bem alta, né? Indicando que o solo está fértil, né, pessoal? Que é uma terra produtiva. Então é isso aí, né, pessoal? Poucos minutos de exploração, né? Perto da cidade, campo e mato. A gente encontrou várias espécies, né, de plantas indicadoras, né? Que são índices, né, pessoal? Então é bom a gente conhecer, né, essas plantas para compartilhar para os amigos, né? Aqui encontramos outra planta invasora, né, pessoal? O pega-pega, né? Que ele pega na roupa da gente, nos calçados, é difícil de tirar depois, né, pessoal? Então o pega-pega, ela é uma planta forrageira, né? Muito boa para os animais. Animal vacum, os equinos, ovinos, caprinos, né? Ela é uma forrageira boa, né, pessoal? E tem quase os mesmos nutrientes que tem as aveias. Uma aveia preta, ela é semelhante a um azevém, né? Então, quem diria, né, pessoal? Pega um alimento, né? Que não tem toxina nenhuma, né, pessoal? Então serve como forrageira para os animais. A famosa e conhecida pega-pega. E ela está indicando que aqui esse solo tem nutrientes, dá para plantar demais pastagens, né? Ela tem uma lavagemzinha que ela dá, que ela tem um óleo na semente, que esse óleo é nutriente para os animais, para a criação, para os gados. E esse aqui é o dente de leão, né, pessoal? Ele dá ele é mais rasteiro, né? É da família da serralha, dá uma florzinha amarela, mas é rasteira. Então ela tem muita toxicidade, não dá pra, né? Ela é uma planta invasora, né, pessoal? Que a gente quando piá conhecia por paraquedinha, soprava assim, né, pessoal? E ela sai estilo paraquedinha, 5, 6 quilômetros de distância, sendo uma planta invasora, né, pessoal? Mas ela não é muito benéfica, não. Só se ferver muitas folhas, né, dela. Então essa é o dente de leão. Depois uma planta invasora do mal, né, pessoal? Essa aqui não tem serventia para nada, né? Essa é o capim anone, né, pessoal? Uma planta invasora que as sementes ficam nas patas dos animais, né? Nos pneus dos tratores, dos carros, nos pés da gente. E vai se esparramando, né, pessoal? Ela foi um erro, né? Quando fizeram como para pastagem. E ela não presta para nada, né, pessoal? O capim anone é uma praga mesmo, né? Do campo e dos produtores rurais. Ela alta assim, ela prejudica, o animal come na época de estiagem da seca e arrebenta a dentição dos animais, tudo, né? E não tem teor nenhum de nutrientes, né? Então o capim anone é uma planta do mal, né, pessoal? Tem que arrancar de raiz e exterminar com ele, né? Tomou conta, né, dos campos aqui nos Pagos do Sul. Então essa é a praga daninha chamada capim anone. Tem outro anone mais alto, né, pessoal? Também não presta para nada, né, pessoal? Tem que exterminar com essa. Capim anone é uma praga no campo. Então é isso aí, né, amigos?
a gente esteve coletando ali, né, umas plantas para mostrar para os amigos, compartilhar. Então, quando a gente vai falar em plantas e natureza, né, pessoal, é muito conteúdo, é muito assunto, né? Então a gente tenta fazer o mais simples, né? O essencial, né, pessoal? E resumindo bem, né? Porque a gente já fez vídeo falando sobre plantas medicinais, né? Mas são inúmeras, né, pessoal? Então a gente classifica as plantas por grupos, né? Tem as plantas espirituais místicas, que a gente vai ter que estar fazendo um vídeo falando sobre. Tem as medicinais, as ornamentais, as forrageiras, as hortaliças e temperos, e assim por diante, né, pessoal? E também tem as plantas tóxicas, né? Então hoje a gente falou sobre as invasoras, né? Sobre os insos, que são plantas indicadoras do produtor rural, né? Então, na época da estiagem, tem o cafezinho, uma planta altamente tóxica, né, para os animais. Tem a batarama, né? Tem a samambaia, que é tóxica, né, pessoal, também. A braquiária, a orelha de macaco e vários outros, né, pessoal. Então, a gente tem que aprender a conhecer as plantas, né? Então, a gente, desde piá, né, pessoal, já tem essa paixão por plantas, né? A minha mãe gostava de jardim, de flores, meu pai também gostava de hortaliças. E dessas plantas espirituais, meu pai gostava muito, né? Ele sempre tinha, né? E então a gente foi aprendendo. E depois, com meus avós para fora, a gente aprendeu os roçados e cercados a plantar grãos, né? Milho e pastagens, né, pessoal? Depois a gente estudou em escola técnica, na escola agrícola, que aí veio se aperfeiçoar e ficar com as mãos verdes, né? Como diz o gaúcho, né, pessoal? Depois a gente trabalhou com os japoneses, que eram botânicos e agrônomos. Aí foram embora para São Paulo, né, pessoal? Mas eu fui empregado e aluno deles. Aí aprendi todas as técnicas, né, de podas, de videiras, frutíferas, enxertias, muitas técnicas, né? Então isso aí é uma paixão, quem gosta vai entender, né, pessoal? Então, em outra ocasião a gente vai fazer um videozinho falando sobre as plantas espirituais, né, pessoal? Então quando a gente fala em plantas espirituais, é independente de credos, de crenças, de fanatismos e religiões, né, pessoal? As plantas espirituais existem desde o tempo de Cristo, bem antes, né? Então a gente conhece as mais simples, né? Como espada de São Jorge, né? Espada de Santa Bárbara, as guinés, que são 4 espécies de guinés, né? As arrudas são 3 espécies, manjericões, alecrins, essas plantas místicas que para os banhos energéticos, né? Mas são inúmeras, dezenas de plantas que são espirituais, né, pessoal? Meu pai gostava muito, né, das 7 ervas, 5 ervas que tem que ser plantadas juntas também, que é para ter, né, uma proteção espiritual. Então a videira, né, pessoal, é uma planta espiritual muito antiga, né, do tempo de Cristo, né? Então naquele tempo, né, pessoal, nos tabernáculos, os sacerdotes usavam muito a mirra, né? O óleo de mirra que é extraído da planta, né, da seiva, né? A canela também eles usavam muito, né, pessoal? O incenso de canela, que é no Palácio de Salomão. O cálamo era muito usado, né, que são plantas espirituais. Como a oliveira é uma planta espiritual, né, pessoal? A oliveira, da onde foi extraído o óleo que ungiram o rei Davi, né? Foi ungido com o óleo da oliveira. Então o óleo da oliveira ele era usado para fazer as luzes, né, pessoal? Os candeeiros dos tabernáculos antigamente, né? Lá naquele tempo. A figueira é outra planta também, né? Jesus se comparou à videira, né? Jesus se comparou à videira. Eu sou a vide e vocês os ramos. Todos que estiverem ligados a mim darão muitos e bons frutos. Então é independente de credos e religiões, né, pessoal? As plantas têm isso aí, né? A nossa flora é riquíssima, né? Então a Amazônia é o pulmão do mundo, né, pessoal? E tendo essa farmácia natural que tem na Amazônia, no Mato Grosso também tem bastante, né? E o nosso bioma Pampa aqui tem, né, pessoal? Nessa saidinha aí de poucos minutos, né? A gente já coletou várias espécies de plantas insos invasoras, né? Então a gente falou do Anone também, né, pessoal? O Anone foi um erro, né? Que criaram ele para ser uma forrageira e no fim não deu certo. E se esparramou esse inso aí, né, pessoal? Então tem que exterminar o Anone, né? Ele não tem serventia para nada, é uma planta. Essa é uma malfeitora mesmo, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? A gente falando sobre plantas espirituais é muito bom de ter, né, pessoal? Independente de credos e religiões, porque o mundo é cheio de malefícios, né, pessoal? Infelizmente, né, tem pessoas negativas e invejosas, né? Então o soberano Deus, né, nos ajuda nos dando, né, as forças da natureza do bem, né, para a gente se proteger, né, pessoal?
Então era isso aí o videozito, né, pessoal? Sem mais delongas, né? Deixe seu positivo, seu joinha aí para fortificar o canal, né? Compartilhe com os amigos. Ative ali no sincero, no sininho das notificações, na opinião em todas, que aí acessando em todas estará recebendo automaticamente os novos vídeos editados do canal, né, pessoal? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.